Não é falta de cliente que quebra a empresa, e sim erro financeiro. A negligência na parte financeira é o que leva muitas empresas a falir. Eu quero falar com você aqui nesse vídeo sobre esse tema, sobre alguns erros que podem estar acontecendo dentro da sua empresa ou em algum momento acontecer na sua empresa. Me chamo Elideberson, sou contador, consultor e gestor financeiro. A gente vê que a cada dia que se passa aumenta o número de histórico de empresas que fecham as portas. E na maioria das vezes a gente sempre pensa, essa empresa fechou por falta de cliente. E na maioria das vezes não é falta de cliente, não é falta de movimento, e sim por erros cometidos na gestão financeira. Então é um tema bem delicado, mas é um tema muito importante de ser falado, de a gente colocar um pouco mais de luz para a gente ter a ciência, porque o que quebra as empresas é a falta de gestão financeira. Porque eu vejo muitas empresas lucrativas fechando as portas. Por quê? Devido a uma má gestão financeira, acumulou um volume de dívida que hoje é irreversível, mesmo com a empresa com a margem de lucro alta. Então, assim, mas porém, quando a gente vai olhar para dentro da operação, tá muito complicado. Então, eu até separei aqui 4 pontos para a gente conversar sobre, na verdade, são 4 erros que são bem comuns a acontecer. Então, a questão de trazer aqui esses erros é para que você possa fazer uma autorreflexão e que você não cometa esse erro. E se você tiver, talvez, cometendo esse erro na sua operação, que você já liga ali o alerta para fazer essa correção. O primeiro erro é não separar as finanças pessoais das finanças empresariais. Então, quando você não separa as finanças pessoais, isso torna virando uma bola de neve. Fica difícil de você administrar a empresa, fica difícil de administrar o seu orçamento pessoal. Então, essa confusão de patrimônio, confusão de dinheiro, torna sendo prejudicial para você. Porque você não consegue ter clareza que se é a empresa que está dando dinheiro ou se você que está tendo que colocar dinheiro na empresa ou vice-versa. Então, assim, esse é um dos erros mais comuns que acontece, porque o empreendedor, ele às vezes trabalha em algum lugar ou fez uma graduação e decide empreender. E a gente, na escola, a gente não foi ensinado sobre administrar os recursos financeiros. Então, o que acontece? Às vezes, a gente está trabalhando para alguém, a gente pede o desligamento ou terminou a faculdade, começa a empreender e a gente começa a deixar tudo misturado. O que a empresa vende, o dinheiro da empresa é o seu dinheiro é o dinheiro da empresa. Então, isso torna acontecendo. Isso é muito comum. Isso eu posso dizer para você pelo tempo que eu trabalho com empresários, que são mais de 10 anos. Ah, de um, igual assim, de 10 empresários que você conversar, pelo menos 9 mistura tudo. Então, assim, ainda estou sendo generoso, tá? Porque na maioria das empresas que eu encontro é que não tem separação nenhuma. E isso é muito ruim, porque você não consegue organizar o seu orçamento pessoal e você também não consegue organizar a empresa. Aí, às vezes, você até se depara com muitas empresas pobres com donos ricos, porque às vezes o empreendedor ele vai retira tudo da empresa e coloca tudo no patrimônio pessoal dele. Então, e às vezes a empresa ali falta giro um capital de giro, falta mercadoria. Então, assim, é importante fazer essa separação. Então, esse é o primeiro erro mais comum que acontece. É, o segundo erro é gastar sem controle. Então, a empresa fatura e você vai comprando mercadoria, vai investindo em equipamento, vai fazendo retirada, vai fazendo investimento sem um controle. Então, esse é um segundo erro que pode comprometer muito uma empresa. Então, quando você gasta sem controle, vou ampliar a empresa. Você não calcula ali, não faz um projeto, não estima quanto de recurso você vai gastando dinheiro, e daqui a pouco você não vê mais dinheiro e aquilo que você pensou não realiza. Então, assim, gastar sem controle é um erro muito grave, porque se você gasta sem controle, você não sabe quanto você está gastando. Então a máxima é essa. Eu acho que quando você faz um controle, você sabe, de fornecedor eu tô faturando 10 e estou gastando 5 de fornecedor. Estou faturando 10, estou gastando 1.000 de energia, 1.000 de água. Sim, só um exemplo. Então você começa a ter clareza. Ou às vezes você é um fisioterapeuta, um médico, um dentista. Então, eu tô gastando
eu estou faturando 10, 30% aqui é de insumos para para executar o serviço. Então, assim, gastar sem controle, você está no escuro. Então, você precisa ter um controle. Então, um controle, pelo menos, gente, às vezes a gente trava por fazer isso, pelo fato de que a gente ouve tanta gente falando, não, tem que ser um sistema de última geração, tem que ser a planilha tal, e a gente torna travando nisso. Mas eu quero dizer para você, se o papel é o melhor para você, eu vou anotar tudo aqui. Ok, faça no papel. Então, aqui, a gente não está falando aqui de eficiência, e sim de fazer. Então, é melhor feito do que não feito. Então, assim, muitas vezes a gente trava nessa questão do controle, porque a gente escuta, não, tem que ser no sistema tal, no sistema A, no sistema C. Não. Se o papel funciona para você, então faça no papel. Isso não quer dizer que é o mais eficiente, o mais eficaz. Mas o que dá para você fazer? Então, assim, você não pode cometer o erro de não ter controle financeiro na sua empresa, tá? Então, se a gente fosse falar de eficiência, eficaz, aí seria um outro ponto, que aí depois a gente grava um vídeo e fala sobre isso. Mas aqui a questão é do controle. Então, porque é um erro muito grande que a maioria dos empresários, 9 de cada 10 faz isso, não faz controle nenhum. Então, faça o controle, porque isso pode te livrar de uma falência da sua empresa, da falência da sua profissão. Um outro ponto é ignorar imposto. Assim, nós brasileiros sempre tem aquele ditado, né? A gente sempre quer dar o jeitinho brasileiro. Isso é muito arriscado, porque o que acontece? A Receita Federal, ela tem 5 anos para te autuar ou notificar, então, dentro de uma situação. Então, por exemplo, se você faz algo, não, hoje não vou emitir nota hoje, então a Receita ainda tem 5 anos para te notificar. Então, querendo ou não, isso se torna um risco para você, porque aí o que acontece? Às vezes você constrói um negócio, não, eu tô tendo lucro hoje, mas eu não pago imposto. Me entenda um outro ponto aqui, que eu não estou falando que é bom ou é ruim pagar imposto, porque assim, o que eu estou falando aqui é o que é melhor para o seu negócio. Então, porque quando você, não vou pagar o imposto, o que acontece? Você tem um risco. Mas aí um outro ponto que é interessante você se atentar se sua operação fosse pagar todos os impostos, todos os tributos que ela deveria pagar, ela continuaria dando lucro? Se você me responder que não, então o meu conselho para você é que muda de operação, porque querendo ou não, compensa você continuar correndo risco, porque a cada dia que você passa, a Receita ela está mais automatizando, ela está aumentando os cruzamentos de informação, então assim, às vezes o risco é maior do que o benefício que você está tendo momentâneo. Então assim, ignorar os impostos é algo que pode falir a sua empresa, porque talvez hoje, minha empresa hoje só é lucrativa porque eu não estou pagando imposto. Então você tem um grande risco. Então aí tem que rever precificação, tem que rever estrutura de custo, rever o produto que você está vendendo, o negócio que você está atuando, porque tem que dar lucro. Então, assim, por mais desafiador que tá? Por mais desafiador que toda a questão tributária, todos os encargos que tem, mas a operação ela tem que te dar segurança e não deixar você num teto de vidro. E um outro erro bem comum, que eu me deparo e que eu vejo acontecendo, e antes de eu falar desse erro, se você chegou já até aqui, já se inscreve nesse canal, já deixa o seu gostei aí, para estar fortalecendo aqui esse canal. Então, o outro erro, que é o quarto erro que eu quero comentar aqui, é não acompanhar o fluxo de caixa. Então, se você não acompanha o fluxo de caixa da sua empresa, você só vai reagir. Uma coisa que é até engraçado, eu vejo muitos empresários que às vezes chegam aqui no escritório, ou para uma consultoria financeira, ou para uma terceirização financeira, é a questão de que pego de surpresa. Então, o que acontece? Então, quando não acompanha o fluxo de caixa, você sempre vai ser pego de surpresa. Às vezes, por você não fazer o controle, um exemplo, numa sexta-feira você tinha um dinheiro ali, aí você fala, não, tem um dinheiro lá na conta. Eu vou pegar esse dinheiro e vou comprar, um exemplo, vou comprar um terreno ali.
Mas aí você não está olhando na segunda. Aí quando você chega na segunda na empresa, aquela pancada de boletos para você pagar. Aí você se descabela, você fica preocupado. Isso que eu estou falando que é o que eu mais vejo acontecendo. Então, pelo simples fato de não controlar o fluxo de caixa. Ah, quanto que tá entrando, quanto que está saindo, ah, qual é o dia que vai precisar de recurso, porque a empresa às vezes vai precisar, se ela não tiver um capital de giro, então porque todas as empresas elas precisam ter o capital de giro, e eu não vou entrar o que é o capital, porque não é o objetivo desse vídeo aqui, mas toda empresa precisa ter o capital de giro. Então o que acontece? Mas a maioria das empresas, às vezes, ela torna operando quase sem capital de giro. Então isso deixa muito mais suscetível a essa questão de, às vezes, precisar de um dinheiro. Então chegar um dia da semana e ter muito boleto para pagar. Você fazer o acompanhamento do fluxo de caixa, você vai conseguir ter uma visão mais ampla. Você vai, às vezes, for negociar com um compromisso com um fornecedor ou com algum prestador de serviço, você tendo fluxo de caixa, você vai pelo menos conseguir olhar, não, esse dia aqui que eu tenho menos compromisso. Então, remaneja o compromisso que você vai fazer naquele momento para aquela data. Então, o erro que muitos empresários cometem, que é o de não acompanhar o fluxo de caixa, torna, às vezes, você tendo muito compromisso num dia e você precisando de dinheiro e aquilo te deixando sem sono, descabelando você. Então, assim, você acompanhar o fluxo de caixa, você vai conseguir pelo menos equilibrar. Ah, vamos supor que imposto, geralmente vem ali dia 20. Ah, então esse compromisso aqui eu não vou colocar dia 20 que eu já tenho os impostos para mim pagar. Ah, então vou colocar aqui dia 25, que vai dar tempo das receitas previstas cobrir esse compromisso. Então o fluxo de caixa ele vai te ajudar a você ter clareza, a você poder definir ali quais são os períodos que você pode remanejar os compromissos. Então, assim, esses são os 4 erros que a maioria, principalmente quem está iniciando, comete, e às vezes tem gente que está 10 anos já operando um negócio e ainda está cometendo esse erro, que não é separar o financeiro as finanças pessoais, gastar sem controle, ignorar impostos e não acompanhar o fluxo de caixa. Então, esses são os erros que mais acontecem nas empresas e tornam quebrando muitas empresas no Brasil.